na escola dominical uma série sobre as igrejas do Apocalipse. Mas o pastor Marcos está trazendo uma série e hoje ele, em detrimento do retiro, ele não pode estar aqui. A gente vai dar uma paradinha nessa série e vamos ver hoje, um outro assunto, outro estudo. E no próximo domingo, se Deus quiser, continuamos com as igrejas do Apocalipse. Então, 1 João, vamos fazer, daqui a pouco, ler alguns textos. Para que serve um gabarito? Para corrigir, para correção. Para correção. Você faz uma prova e você diz assim: eu acho que eu fui bem. Eu acho que eu acertei X questões. Mas quando você tem um gabarito nas suas mãos, você vai saber exatamente quantas questões você acertou. Então o gabarito vai servir para examinar o que você fez. Mas quando se trata de fé, qual é o gabarito da gente? Como eu posso examinar a minha fé? Fé, quando a gente fala sobre fé, alguns dizem que todo mundo tem, outros dizem eu tenho mais do que outros. Eu lembro uma vez de um senhor, eu não conheço, nunca conheci alguém tão avarento quanto essa pessoa, esse senhor. E esse senhor, o avião caiu com ele e ele sobreviveu. E no primeiro culto que ele foi na igreja, depois de meses em tratamento e tudo mais, ele chegou, estava na porta da igreja, sabendo, aliás, depois do culto, eu estava saudando a igreja, ele chegou para mim e disse: pastor, eu duvido se alguém aqui tiver mais fé do que eu. Como a gente faz para examinar a nossa fé? Irmãos, é muito comum, talvez, eu acredito que todos os salvos ou convertidos, como queira chamar, todo cristão, ele passa periodicamente por dúvidas como essa: será que eu sou crente mesmo? Essa pergunta já veio à sua mente? Levanta a mão aí se já veio. Será que eu sou crente mesmo? Gente, eu estou preocupado, porque tem pouco crente aqui, ó. Porque se você não pensou nessas coisas... Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Quando Jesus foi tentado por Satanás, aquela tentação lá no deserto, qual era a frase que Satanás usava para tentar Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Ora, se Satanás levou dúvida para Jesus, você imagine eu e você. Se você está assim, cuidado. Mas então, é comum a gente, em determinados momentos da vida cristã, se perguntar: será que eu sou um convertido mesmo? Será que eu sou um filho de Deus? Aí, começa a vir questões dessa natureza. E quando essas dúvidas surgem, qual deveria ser o nosso gabarito? Porque, na verdade, quando essas dúvidas surgem no coração da gente, às vezes, e na maioria das vezes, nós queremos usar como gabarito, para conferir a nossa fé, para examinar a nossa fé, os nossos sentimentos. Mas seriam os sentimentos o gabarito para a gente fazer esse exame? Quando essas dúvidas surgirem,
e que vão surgir, nós deveríamos usar como gabarito a Escritura. A Escritura não diz que quem crê acha que tem a vida eterna. A Escritura diz que quem crê tem a vida eterna. Nós deveríamos usar como gabarito a Escritura. E mais especificamente falando, parece-me que a epístola de 1 João escreveu ela como um dos objetivos, sendo ela um gabarito para a nossa fé. Ou seja, 1 João nos dá inúmeros sinais sobre a fé verdadeira. Ou nos dá inúmeros sinais que apontam como evidências para a vida de uma pessoa que de fato creu em Jesus Cristo, que de fato segue Jesus Cristo. 1 João é esse gabarito, meus irmãos. Nessa manhã, nós vamos examinar em 1 João a nossa fé, olhando pela ótica do apóstolo João. Você imagina só, João, um apóstolo de Jesus Cristo, que quando escreveu essa epístola, já era, vou usar uma linguagem aqui bem velhinho. Ele tinha experiência de apóstolo, servo de Jesus Cristo durante toda a vida, e é como se ele parasse e analisasse a própria vida dele, talvez, de outras pessoas que conviveram com ele, e ele começa a apontar vários indícios de uma fé verdadeira. 6 testes, irmãos, nessa manhã nós vamos examinar 6 testes de uma fé genuína extraída de 1 João. E esses 6 testes que 1 João nos dá, é importante para mim e para você também, naturalmente, estarmos examinando a nossa fé. Para saber se de fato a fé que eu digo ter é a fé que a Bíblia diz que eu tenho. Quando a gente fala, por exemplo, de fé, e está falando de Jesus para uma pessoa, e fala assim, não, mas se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. No geral, o que, é que as pessoas objetam? Objetam, né? Quem não crê? Não é? Quem não crê? Então, que crê é esse? Que fé é esta que a Bíblia fala? Então, 6 testes para nós examinarmos a nossa fé nessa manhã. O primeiro texto é 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 10. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O primeiro teste, meus irmãos, é o teste da consciência do pecado. Toda pessoa, todo cristão, ele tem que ter uma consciência do pecado. E é isso que João aponta nesses 2 versículos. A maneira pela qual uma pessoa reage ao pecado. Deixa eu lhe dar 2 ilustrações que eu pessoalmente gosto muito delas. A primeira delas, sobre essa questão de como reagimos ao pecado, como um crente, um cristão reage ao pecado. Vou dar 2 ilustrações. Uma, o apóstolo Pedro cita ela, e uma outra está nas entrelinhas do Antigo Testamento. Aqui o apóstolo Pedro cita, ele usa essa frase.
A porca lavada voltou e o cão ao seu próprio vômito. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui. Vamos pegar só a porca. Vamos imaginar que a gente pegue um bacurinho, um porquinho. Não precisa ser grande. A gente pega ele e leva para dar banho. Acompanha o meu raciocínio. Esse porco vai estar feliz ou reclamando? Vai estar reclamando. Porque está tomando banho. Aí você diz assim: eu vou enxugar ele e vou passar um talquinho nele e ele vai parar de reclamar. Ele vai parar? Ele vai continuar reclamando. Você vai soltar esse porquinho. Eu vou preparar agora a casa todinha, eu vou limpar a casa todinha, eu vou deixar a casa toda aromatizada e eu vou ligar o ar-condicionado, eu vou deixar esse porquinho. Ele vai acontecer com o porco? Vai continuar reclamando. Mas você tem um quintal grande ou não tão grande, mas lá no quintal tem uma poça de lama. E você solta, abre a porta e esse porquinho vai correr para onde? E quando ele chegar na lama, ele vai reclamar? Não. Agora vamos tentar entender o que eu estou dizendo. O que é que simboliza isso? O crente é um ser humano normal. O não crente, perdoe-me aqui a comparação, tá, gente? É um porco. Entendido isso? A lama, a Bíblia usa a lama como simbolismo para o pecado. O crente, ele pode até cair na lama, mas quando ele cai, ele quer sair. Quer ou não quer? O porco, quando ele cai na lama, é isso que João está nos dizendo. Consciência de pecado. A outra ilustração que eu quero dar está nas entrelinhas do Antigo Testamento, principalmente da lei de Moisés. Mas no Antigo Testamento, a maneira pela qual se tinha a pureza ou a saúde pública de Israel era o isolamento de pessoas que eram cometidas de determinado tipo de doença. E uma das doenças mais citadas era a lepra. Embora que a lepra aquela lepra citada na Bíblia nem sempre é a hanseníase de hoje. Quando alguém era acometido por hanseníase, quem assistiu aquele filme Ben-Hur nos dá essa ideia, elas eram tiradas do meio do acampamento. Ou, no caso de Israel, no deserto, ou de uma cidade separada. Então, essa figura de Israel, o leproso simbolizava alguém contaminado, que precisava ser tirado do meio. Agora imagina só, a hanseníase, eu não trabalho na saúde, mas eu li um livro chamado, se não me engano, Doutor Jesus, e quem escreveu ele é Philip Yancey e o Dr. Paul Brad. E esse Dr. Paul Brad, ele é missionário na Índia, e Índia talvez seja o país que tem o maior índice de hanseníase do mundo. E a vida dele foi dedicada a cuidar dessas pessoas. E ele diz que o problema da hanseníase é quando que alguém é acometido por essa bactéria, doença, ela afeta o sistema nervoso e a pessoa perde a sensibilidade, o tato. Então imagina só, se isso aqui é uma superfície quente, e se eu não estou, e pela graça de Deus não estou, leproso, se eu tocar aqui que está quente, o que vai acontecer se eu tocar? O corpo avisa e eu solto. Porque o meu corpo tem sensibilidade. Entendido isso? O que isso tem a ver com a vida espiritual? O não cristão, o não nascido de novo, ele perdoe-me aqui novamente, ele é o leproso. Ele não tem sensibilidade com o pecado. Ele toca no pecado e ele se acaba no pecado. O pecado o destrói e ele não reage porque ele não tem sensibilidade. Mas quando alguém conhece Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo, uma das coisas que acontece na vida dele, ele passa a ter sensibilidade ao pecado. Quando ele toca, ele vai tocar. Mas quando ele toca, ele vai soltar. Em algum momento, porque ele vai sentir dor. Aqui é a palavra que eu quero. Ele vai sentir dor. Vai ferir ele. Vai magoar ele. E ele vai soltar. É isso que João está dizendo. Vamos voltar agora
para o versículo 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, ninguém que conhece a Cristo vai ter a capacidade de dizer isso. Porque uma das coisas que acontece na vida de alguém que creu em Jesus Cristo é a consciência do pecado. Eu não sei a experiência de vocês, meus irmãos, mas ainda bem que tem a Bíblia. E ainda bem que tem passagens como Romanos 7, a partir do versículo 14, quando Paulo diz: miserável homem que sou. Quantas vezes, irmãos? E não é porque Paulo estava no pecado, mas Paulo sentia essa atração pelo pecado, como você sente, como eu sinto. Quantas vezes, irmãos, essa frase vem à minha mente: miserável homem que sou. E se alguém, irmãos, diz que está em Cristo, ou tem uma fé, mas ele não tem consciência de pecado, o que a palavra de Deus diz? A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. No versículo 10, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse é o primeiro teste, consciência do pecado. Meu irmão, minha irmã, há casos na Bíblia que são, a gente estava conversando no intervalo, eu, irmão Jonatas, irmão Rodrigo, irmão Teonido, sobre coisas que nós não gostamos, futebol, mas assim, uma coisa que eu quero deixar muito clara, o Rodrigo usou uma frase, e a história usou, um ponto fora da curva. São coisas que não é regra, são o que a gente diz. Toda regra tem uma exceção. Mas olha só, o crente, ele vai reagir ao pecado sempre. Porque ele não é mais doente. Ele não é mais, perdoe minha palavra, ele não é mais um leproso. Ele tem sensibilidade. Então, aplicação número 1. Se você, meu irmão, minha irmã, está no pecado, e isso tem lhe incomodado, lhe feito sofrer, é um bom sinal. Não o pecado, mas o que você está sentindo. O que você está sentindo aponta para uma evidência de que você nasceu de novo. E que você reage, o que você está sentindo. Que o que você está fazendo não é a vontade de Deus. E o que você tem que fazer nessa situação? O versículo 9 que nós pulamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se você, irmão, vou tirar o irmão, se você, companheiro, está no pecado, isso não te incomoda. Se o pecado não te incomoda, significa que é uma forte evidência de que você não tem a fé verdadeira. Que você não nasceu de novo, que você não tem a palavra de Deus em você. O segundo teste que João nos dá, capítulo 2, versículos 3 a 5. Preste bem atenção como João está dizendo assim, apontando para a evidência de quem nasceu de novo. Olha só, versículo 3 a 5 do capítulo 2. Olha o que João diz. Ora, sabemos o que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço
e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Agora o verso 29 do mesmo capítulo. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O segundo teste, meus irmãos, vamos chamar de teste ou da obediência. Alguém que tem a fé genuína, ele precisa desenvolver essa habilidade, essa capacidade de obediência. Agora deixa aqui, João generaliza que a nossa obediência tem que ser aos seus mandamentos. Vamos tentar ilustrar da seguinte maneira. Vamos imaginar, Jefferson, Gustavo, vem cá, Gustavo, aqui com o tio. É tio ou é vovô? É tio ainda, né? É tio. Tio. Que eu adotei o Jefferson. O Gustavo. Que eu adotei o Gustavo. O Gustavo era criado noutra família, naturalmente, ou de repente nem tinha família, mas tem família, né, Gustavo? Tem, né? Tem. E aí o Gustavo vai morar comigo. Quando o Gustavo passar a morar comigo, ele vai ter os hábitos da minha família imediatamente? Para ele poder ter esses hábitos, vai precisar de um certo tempo e, naturalmente, de ensino. Obrigado, Gustavo. Senta lá, tio. Nós somos filhos de Deus. Qual é o processo? Adoção. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos adotados pela família de Deus. Então, por que eu estou colocando aqui a ilustração da adoção? Porque é natural que quando a gente chega na família de Deus, a gente vem de uma família do diabo. É ou não é? Como é que a Bíblia diz que não é filho de Deus, é filho de quem? É filho do cão. Então o cão é um bom pai? Não, o cão é um pai horrível, porque o cão é assim. Ele sabe que está perdido, ele põe os outros para se ferrar também. Então a gente vem cheio dos hábitos do cão, do mundo, de onde nós viemos, e esses hábitos vêm com a gente. Só que de uma feita que nós cremos em Jesus Cristo, e como a Bíblia diz, nós nos tornamos, ou fomos feitos, melhor dizendo, nova criatura. Nós somos bebezinho na fé, vai precisar de um processo de ensinamento, de aprender coisas novas, como é que age a família de Deus, como é que Deus é como pai, e nos ensinar, e progressivamente nós vamos aprendendo. Por que eu estou colocando isso, gente? Porque é muito natural que uma pessoa que se converteu há 6 meses atrás, ele não vai ter a mesma capacidade de obediência com uma pessoa que se converteu há 6 anos atrás. Se o Gustavo fosse morar comigo, eu não posso exigir do Gustavo amanhã uma postura que tem o Daniel, que mora há quase 17 anos comigo. Estou ficando velho. Quase 17 anos. Do Lucas, que mora há quase 13 anos comigo. Ivângela, claro, né? Então, é diferente. Só que depois de 10 anos que o Gustavo estiver morando comigo, eu já vou exigir do Gustavo uma postura que eu tenha ensinado o Gustavo. Que ele tenha visto meu agir, eu dizer, filho, isso não é assim. Você nunca viu seu pai fazendo assim. Então, a obediência, irmãos, como diz aqui, no final do versículo 5, quem obedece tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Você entende o que significa? Eu gosto de pensar na palavra aperfeiçoado por marceneiro, né? Que pega um pedaço de madeira e começa a dar forma àquele pedaço de madeira. Até a profissão de Jesus é ilustrativa com quem é Jesus.
Qual era a profissão de Jesus, irmãos? Carpinteiro, marceneiro, alguém que fazia, né, trabalhava com madeira. Você pega um pau todo torto, uma madeira toda torta, e você dá forma àquela coisa, trabalhando nela, lixando, fazendo o que for necessário para que aquela madeira se torne uma mesa como essa. Uma cadeira, que não é o caso aqui, é plástico, né? Uma cadeira, um banco, que a gente possa usar. Então, irmão, mas a questão é se nós guardamos os seus mandamentos. De que maneira a gente reage quando a gente ouve os ensinamentos da palavra de Deus? Como a gente responde a isso? Eu gosto de pensar, irmãos, que um crente ou alguém que tem uma fé genuína, ele não obedece tudo, mas ele quer obedecer tudo. Ele tem disposição, o desejo de ser como Jesus. Então, nós temos que avaliar a nossa obediência a Deus. Quais são as coisas, meus irmãos, que Deus tem nos falado de uma maneira tão clara? E como nós temos respondido a isso? A gente vai falar mais daqui a pouco. Vamos pegar algumas coisas bem genéricas. É mandamento de Deus a gente termos comunhão uns com os outros? Sim ou não? Como é que nós temos respondido a isso? É mandamento de Deus não deixar de congregar? Sim ou não? Como é que temos respondido a isso? É mandamento de Deus, vamos chegar, a gente amar uns aos outros? O que nós já sabemos que é mandamentos do Senhor para as nossas vidas e como nós temos respondido a isso? Será que nós dizemos, Senhor, eu quero obedecer? Ou nós dizemos assim, eu sou assim mesmo, menino? De que maneira? O teste da obediência é o segundo teste para a gente examinar uma fé genuína. O terceiro teste, 1 João 3, 9 e 5 e 18. Observe as palavras do apóstolo João, como é assim, está dizendo assim, ó, olhe a vida, olhe essa evidência de quem nasceu de novo. Verso 9, capítulo 3. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de quê, irmãos? Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Agora capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O terceiro teste, irmãos, eu chamo teste da libertação do pecado habitual. Eu quero enfatizar no capítulo 3, versículo 9, que João não está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, porque ele já falou sobre isso, certo? Ele diz que quem diz que não peca é que não nasceu de novo. E aqui ele diz assim, ó, todo aquele que é nascido de Deus não vive no quê? Na prática. ênfase aí, tá? Na prática. Na prática. Imagina só. Eu digo que não tenho hanseníase. Essa superfície está extremamente aquecida. Eu seguro nela. E está fritando tudo aqui. E eu não solto. Ou eu sou um super-homem para fazer parte da série do Stan Lee, né? Ou eu tenho hanseníase. É o que João está dizendo. Pastor, o que é a divina semente? A Bíblia. 1 Pedro diz que nós fomos gerados pela semente que é a palavra de Deus. E essa palavra permanece em nós. O que eu entendo que o João está dizendo, irmãos, que não há como. O que o João está dizendo é aquele princípiozinho da física tão básico,
que dois corpos não ocupam ou a palavra ou o pecado. Eu já li algumas frases de cristãos que viveram nesse mundo de uma maneira digna de Cristo, que quando eles falam da Bíblia, diz assim: ou esse livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Não tem como coexistir os dois. João nos diz isso: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos, eu espero que você não seja aquele cristão que de repente alguém diz que aceitou a Cristo, que recebeu a Cristo, e de repente você encontra esse irmão na outra semana bebendo. Bêbado. Ah, mas isso aí não pode se converter. Agora, se você encontra ele um ano depois ainda bêbado, aí você já começa a poder ter razões para dizer: eu acho que, de repente, nem que, pela Bíblia. Porque, na verdade, quando alguém recebe essa divina semente, ele vai sendo liberto do pecado, do poder do pecado, e gradativamente o Espírito Santo vai mostrando a ele algo, coisas da sua vida que precisam ser trabalhadas, que precisam ser mudadas, e essa mudança vai acontecendo. O que João nos diz é que quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Ou seja, há uma libertação de pecados habituais. Sim, como vício. Como vício. Eu não sei se vocês... cada um é cada um. Mas, por exemplo, você já observou você dirigindo? Que depois que você está acostumado a dirigir, quase que todos os movimentos que você faz dirigindo, frear, não é habitual? É condicional, você condicionou. O pecado, irmãos, é mais ou menos assim. Nós condicionamos a fazer o que era errado. Eu tenho um irmão e amigo, que ele era dependente químico. Ele usou droga por muitos anos. E quando ele se converteu, e ele disse que nesse período ele mentia muito para a mulher. E cada mentira que ele contava, ele tinha que contar outra para... entendeu, né? A série. Aí um dia eu estava conversando com ele, a esposa dele, a gente somos amigos. E ele disse: pastor, e eu percebi que depois que eu me converti, eu continuei mentindo sem necessidade. E que um dia começou a mentir e disse: ei, mas eu não preciso mais mentir. Como hábito, se acostuma. A gente acostuma a se irritar, né? A gente acostuma a fazer as coisas erradas. E a gente precisa fazer o contrário. O pecado, como hábito, ele vai ficando pelo caminho. Porque a divina semente habita em nós e opera em nós. Quarto teste. 1 João 3,14. E depois 1 João 4, 7 a 9. Primeiramente 3,14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Irmão, vocês estão percebendo que o que João está dizendo? Olha as pistas que ele está dando. Nós sabemos. Por que ele sabe que já ele e outras pessoas passaram da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Agora, capítulo 4, versículos 7 a 9. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama
é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O quarto teste, irmãos, é o teste de amor por outros cristãos. É o que João está dizendo. Versículo 14, ele diz que sabe quem passou da morte para a vida porque amamos os irmãos. Meus irmãos, a gente tem falado bastante sobre essa questão de conceito de amor. Mas será, eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. É preciso ser feita alguma coisa para que a gente possa amar o nosso irmão? Ou isso acontece, digamos assim, de uma maneira bem natural? Irmãos, eu creio que tem duas coisas, não são só essas duas, mas há duas coisas extremamente interligadas para o desenvolvimento de amor de uns pelos outros, ou de amar os irmãos. Primeiro, para a gente poder desenvolver isso, é preciso congregar. Por que é tão importante congregar, irmãos, para a gente poder amar? O que o próprio João fala nessa epístola? Que se a gente diz que não ama o irmão e diz que ama a Deus, João diz que é mentiroso. Por que João diz que é mentiroso? Alguém sabe? Ele diz assim: como é que eu digo que não ama a Nilce, a quem eu, e digo que ama a Deus, a quem eu não vejo? O que João está dizendo? Que nós não conseguimos amar aquilo que nós não vemos, ou pelo menos temos dificuldade de amar. Se você não congrega habitualmente, se você não congrega regularmente, se você não vem para a sua igreja, ou se você não tem uma igreja, é uma forte evidência de que você não nasceu de novo. Porque você não está desenvolvendo o amor. Você não pode amar que você não está vendo. Então congregar, irmãos, é extremamente necessário para a gente poder amar. E junto ou dentro do congregar, a necessidade de se relacionar com outros. A gente chama isso de comunhão. Como é que eu posso amar se eu não me relaciono? Se eu não tenho comunhão? Deixa eu colocar aqui para vocês mais uma ilustração. Quando a minha mãe morreu, eu tinha 18 anos de idade. Eu era o segundo filho mais velho dos vivos. E meu pai constituiu outra família. E gerou mais 4 filhos nesse segundo relacionamento do meu pai. Eu tenho 5 irmãos comigo, por parte de pai e de mãe. E mais 4 irmãos somente por parte de pai. Agora eu quero que vocês me ajudem. Imagina quais irmãos eu amo mais. Os do segundo relacionamento ou os do primeiro relacionamento do meu pai com a minha mãe? Quais os que eu amo mais? Do primeiro? Ok. É porque é por parte da minha mãe também? Ou é porque é por causa de quê? Por causa da convivência. Eu não convivi com eles. Quando meu pai arrumou outra família, eu tive que, mais a minha irmã, cuidar dos nossos irmãos. Nós tínhamos um irmão de 16, uma de 11 e uma de 1 ano. Eu convivi muito pouco com eles. Então o sentimento, eu não estou dizendo que amor é sentimento, tá, gente? Mas com os meus meios irmãos por parte de pai é muito diferente. Porque a gente não conviveu. Irmãos, eu espero que Deus me dê a graça de celebrar o velório ou de todos vocês. Mas falando de uma maneira séria, no dia que, se Deus me der a graça, Marivan, de celebrar o seu velório, ou Marivan, eu vou sofrer, Marivan. Eu vou sofrer. Né? Eu vou sofrer. O que eu estou
brincando com isso, gente? Porque é claro que quanto mais a gente se relaciona, mais a gente vai criar sentimentos, laços. Meus irmãos, a vida cristã não é isolada. Para a gente poder amar, claro, a gente tem que ter o amor de Deus para poder transferir esse amor. Mas é preciso a gente se relacionar para sentir a dor dele. O Gustavo, ele tem melhorado muito o comportamento dele. Parabéns, viu, Gustavo? Né? Mas quando ele era o Gerson, mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: a gente olha para uma criança, ou que seja um adulto, e olha, e se a gente não sabe de onde ele veio, o que ele sofreu, o que ele sofre, a nossa língua está afiada para dar-lhe o julgamento, não é? Mas quando a gente vê, eu tenho aprendido, gente, no decorrer da minha vida, dos meus 17 anos de ministério, achava que era de idade, né? Eu sei que eu precisei dizer, eu sei, mas tudo bem. É que todo mundo tem sua dor. Então a gente começa a entender as pessoas e às vezes até a sofrer com elas. Mas para a gente poder naturalmente, irmãos, desenvolver amor por outras pessoas, é preciso a gente se envolver com elas. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Irmãos, a irmã Érica, a irmã Cássia, sempre falava do trabalho lá do que chamava o Ramal dos Buriti, Recanto dos Buritis. Até que eu fui lá uma vez, a primeira vez. E fomos à tarde. E a primeira família que a gente foi visitar, começamos a conversar, dar conselho e tudo. Quando eu estava saindo, eu acho que foi Deus que me ajudou ou me fez fazer uma pergunta. Uma mocinha de 18 anos com um filhinho nos braços, de 2 dias de nascido. E a tia dela. Eu vi a situação. Vocês vão jantar o quê? Imagina o que eu ouvi. Nada. Eu acho que eu tinha R$22 no bolso. Se eu não vejo, eu teria feito alguma coisa? Não. Irmãos, e aqui vai uma lição sobre amar mais e ver a necessidade de outros. Quando Jesus fala de missões, quando ele diz assim, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, ele só fala isso depois que ele saiu andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Se nós ficarmos enclausurados nas nossas 4 paredes, confortável, café da manhã, acho que sobrou café da manhã hoje aí, comida bastante, nós vamos saber que tem pessoas bem perto de nós que passam fome. A gente precisa, irmãos, entender que o amor por outros é um teste da nossa fé. E antes que eu me esqueça, essa mocinha que tem um filhinho que hoje deve estar com umas 3 semanas de nascido, ela chegou para mim foi na quarta, né, Érica? Na quarta, e disse, pastor, você não conseguiria um carrinho de bebê para botar o meu bebezinho? Eu digo, não vou te prometer, mas eu vou perguntar. Se vocês tiverem sem usar um carrinho de bebê que não esteja precisando, certo? Traga para mim que eu vou levar para ela. Então, irmãos, o teste do amor. A Bíblia diz, se nós nascemos de novo, nós amamos os irmãos. O quinto teste, 1 João 5:1. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. O teste da nossa fé. Talvez você diga assim, pastor, mas por que fé? Se nós perguntássemos ao mundo religioso, quem é que crê em Jesus Cristo, todo mundo vai dizer o quê? Sim, creio. Mas olha a pista que João nos dá. Todo aquele que crê que Jesus não é que seja Jesus Cristo, que ele é o Cristo, o Salvador.
E entender isso, crendo nisso, é crer que por trás dessa palavra Cristo ou Salvador, que é a palavra equivalente na língua portuguesa, há o conceito de que alguém que morreu para perdoar todos os nossos pecados. Alguém que levou toda a nossa culpa. Alguém que tem o poder de, por sua morte sacrificial, nos purificar de todos os nossos pecados. Quem são as pessoas que crerem nisso? Irmãos, é bem provável que se nós fizéssemos uma prova aqui com algumas questões e colocássemos uma questão assim: duas pessoas foram pegas em um flagrante adultério. Foram pegas pelos seus cônjuges e eles os mataram. Entenderam a situação? Duas pessoas cristãs foram pegas em adultério e os cônjuges dessas pessoas os mataram. Essas pessoas que morreram foram para onde? Eu tenho quase que certeza, eu usei a palavra cristão, quase que certeza que um número, possivelmente, bem perto, a metade dessas pessoas que aqui estão, diriam assim: o último ato que elas fizeram foi adultério. Então foi para onde? Para o inferno. Mas se são cristãs, o que a Bíblia diz? Ele perdoou quantos pecados? Todos os pecados. Aquele texto de Colossenses, capítulo 1, eu acho incrível, que Paulo diz que Jesus Cristo encravou no madeiro todo o escrito de dívida que havia contra nós. O que eu estou dizendo é que, apesar de muitos de nós dizermos que cremos numa salvação pela graça, mas as obras estão juntas. E eu não estou dizendo que crente tem que viver em adultério. Nós já falamos sobre isso. Quem é nascido de novo não vive na prática do pecado. Mas o pecado pode vir na vida do crente, sim ou não? Pode. Ele pode cair na lama. Agora, quando ele cai, qual é o desejo dele? De sair. Ele quer sair de lá. E quando ele não consegue sair de lá, ele vai gritar por ajuda. Lembra, né? Lama, no livro dos Salmos é muito usado. Davi usa assim: eu estou num poço que é um tremedal de lama. Me tire daqui. Então, irmãos, o teste da fé, que Jesus Cristo é o Salvador, é o nosso Cordeiro de Deus que tirou todos os nossos pecados. Irmãos, imagina só, que na cabeça de muitas pessoas a lógica é assim: quando eu recebo Jesus, Ele perdoa todos os meus pecados daqui para trás. Imagine se isso fosse verdade, e que daqui para frente fosse por minha conta. Quem é o crente ou o cristão que você conhece, que depois que aceitou a Cristo, nunca mais pecou? Quem é? Tem alguém? Quem iria para o céu? Ninguém. É claro, repito, se você está entendendo a progressão dos testes, ele vai deixando de pecar como hábito. Mas o pecado faz parte da vida do ser humano cristão, porque ele ainda habita numa natureza pecaminosa. E por fim, o último teste, 1 João capítulo 2, versículos 13 a 14. João 2, 13 a 14. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Eu não vou entrar nos detalhes desse texto, mas perceba que João aqui usa 3 níveis de maturidade: filhinhos, jovens e pais. Não vamos entrar nesse detalhe, mas esse teste que João nos apresenta aqui, irmãos, é o teste de vitória sobre o mundo e sobre o maligno. A última frase do versículo 14: e tendes vencido o maligno. Irmãos, é uma coisa natural na vida de um cristão, é que com o decorrer da sua maturidade, e aqui perceba que quem vence o maligno não é o filhinho. Percebeu isso? Quem é? É os pais. Os jovens, porque o jovem é o quê? É forte. Ele diz isso. É a vitória sobre o mundo e sobre o pecado. A gente nunca deveria esquecer que nós temos 3 inimigos: o mundo, Satanás, aqui o maligno, e quem é o outro? Nós mesmos. E o mundo e o maligno agem por meio da nossa natureza pecaminosa, mas no decorrer da nossa vida cristã, nós vamos vencendo o mundo e Satanás. Como é que eu poderia ilustrar isso para vocês, irmãos? Mais ou menos com a seguinte pergunta: como nós nos relacionamos, nós e nossa cultura atual? Eu não vou entrar no mérito, para que você possa entender o que eu quero dizer, nós e cultura. Eu não vou entrar no mérito se é certo ou errado. Vocês sabem a nossa posição. Mas vamos pensar o seguinte: se nós voltássemos 50 anos no tempo da nossa história brasileira, de igreja brasileira, e falássemos numa igreja sobre a liderança ou o pastoreio feminino na igreja, nós seríamos o quê, irmãos? Apedrejado. Concordam comigo? Seríamos apedrejados. Porque o mundo na época era extremamente machista. Hoje nós já somos quase apedrejados porque dizemos que papel de cabeça da igreja, ou de liderança, de liderança da igreja é masculino. Porque o mundo está no outro extremo. O mundo, meus irmãos, sempre vai estar em extremos. Ou num, ou no outro. Mas o cristão que vence o mundo e o maligno, ele tem consciência de que a palavra de Deus traz o equilíbrio. E ele consegue se superar em meio à poeira do caos de um mundo que não sabe o que quer nem para onde quer ir. Ele consegue superar isso, porque ele tem dentro dele os princípios da palavra de Deus. Perceba que no versículo 14, a parte final diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês. Por isso que vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vocês. E por estar em vocês, vocês estão vencendo o mundo e naturalmente Satanás. Irmãos, chega momentos da vida que a gente tem que enfrentar Satanás. Jesus não enfrentou ele? E o que a Bíblia diz? Que se a gente enfrentá-lo, ele vai fugir. Mas é em momentos da vida, não é? Imagina só uma criancinha enfrentando um leão, que é Satanás, que ruge para devorar. Há momentos que vai chegar a hora da gente enfrentá-lo e colocá-lo para correr. Então, irmãos, nós temos aí 6 testes para a gente poder agora fazer o gabarito da nossa fé. Olhe o gabarito que você tem e veja se a sua fé está condizente com o que o apóstolo João, por meio do Espírito Santo, nos diz. Se quem nasceu de novo é assim, é assim, é assim. 6 testes para a gente poder examinar a nossa fé.